Oi, gente, vocês estão felizes? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre de onde veio Deus. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você já se fez esse questionamento, ou talvez esse questionamento ele fica aí martelando na sua cabeça constantemente. E a grande verdade é que a Bíblia não nos responde exatamente de onde veio Deus. Se a gente ler lá em Salmos 92, vai dizer que Deus ele criou inúmeras coisas, mas ele mesmo não foi criado. Ele vem de eternidade a eternidade. E a grande verdade é que a nossa mente ela não consegue processar isso, porque a eternidade não cabe na mente humana. A nossa mente ela foi criada para acreditar que algo foi criado e algo vai morrer. Algo tem um ponto inicial e um ponto final. Então, a eternidade, ela não cabe dentro da nossa mente. A gente não compreende algo que sempre existiu e que nunca vai ter fim. E a grande verdade é que nós somos seres eternos também. Só que a gente também não consegue processar muito bem isso, porque enquanto nós estamos aqui na Terra, nós temos uma vida que se inicia e que finaliza. Então, é muito difícil pra gente entender um pouco sobre isso. E nesse vídeo, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive quando eu era criança e que me ajudou muito em relação a isso e talvez possa te ajudar de alguma forma. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu acho que ali por volta dos 7, 8 anos de idade, eu me fazia essa pergunta todo santo dia. E é engraçado porque tinha uma professora que era minha professora de escola bíblica dominical e ela é minha amiga até hoje. E minha amiga, uma conhecida, né, minha até hoje. E eu lembro que um pouco antes de eu casar, ela lembrou dessa história e ela até falava: meu Deus, a Bruna não me deixava em paz. Toda a escola bíblica dominical ela me perguntava: de onde veio Deus? E realmente eu me fazia essa pergunta constantemente. E ninguém conseguia me responder essa pergunta. Até que um dia eu cheguei para um dos meus tios e fiz essa pergunta para ele. Eu lembro que eu falei para ele: tio, ninguém consegue me falar de onde veio Deus, mas quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus: Deus, da onde você veio? E eu lembro que naquele dia, assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava sentada no chão, meu tio tava de pé, e ele olhou assim, bem pros meus olhos, e ele falou assim: Bruna, eu tenho certeza que quando você chegar no céu e perguntar para Deus de onde ele veio, ele vai te olhar nos olhos e vai te dizer: eu sempre existi. Gente, eu sei que essa resposta não muda nada em relação aos nossos questionamentos quando a gente pergunta de onde veio Deus. Mas naquele dia, essa pergunta se silenciou dentro de mim. Era como se Deus estivesse olhando dentro dos meus olhos e dizendo: eu sempre existi. E foi muito louco, porque depois daquele dia, eu nunca mais me fiz essa pergunta. Eu não tinha mais esse questionamento. Foi algo realmente sobrenatural. E eu tenho certeza que Deus, naquele dia, estava aquietando o meu coração, realmente falando: Bruna, eu sempre existi. E hoje, muitos anos depois, se eu paro realmente para pensar de onde veio Deus e começo a pensar nessa loucura toda de eternidade, gente, de verdade, a nossa mente buga. A nossa mente, ela entendeu? Dá uma pane ali, porque a gente não consegue processar isso. Essa que é a grande verdade. Só que a gente tem que ter em mente de que hoje nós não temos a mente que nós teremos no futuro, a mente que nós teremos quando Deus realmente vier nos buscar. Então, a gente precisa realmente aquietar nossa alma. Eu nem fico pensando muito nessas coisas. Gente, se Deus não colocou na Bíblia de onde ele veio, o que aconteceu, o que vai acontecer, enfim, se não tá escrito, é porque por hora não é pra gente saber. Porque se fosse pra gente saber, ter tudo certinho, detalhado, já tava escrito. Então, tem até um versículo que eu gosto bastante, tem uma colinha aqui, que tá em 1 João 3,2, que diz: amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E esse versículo, ele me traz muito que hoje a gente não consegue entender plenamente, nós não temos, sabe, realmente a dimensão de compreender realmente como as coisas são. Mas um dia nós teremos, um dia nós conheceremos, um dia nós saberemos exatamente como ele é e tudo será respondido, tudo fará sentido para nós. Mas então, quando eu começo a entrar muito nesses questionamentos, tem uma coisa que
silencia tudo isso dentro de mim? E não exatamente essa pergunta, de onde veio Deus, porque essa pergunta ela se silenciou lá quando eu era criança, naquele dia que eu tive aquela experiência com o meu tio. Mas quando eu começo a pensar muito sobre a origem de tudo, sobre a criação de tudo, essas perguntas que realmente são perguntas difíceis da gente explicar, tem uma coisa que silencia tudo isso dentro de mim, e é a convicção que eu tenho que Deus existe através do Espírito Santo de Deus. Se tem uma coisa que consegue silenciar qualquer questionamento dentro de mim, são as experiências que eu tive com o Espírito Santo. Se você é uma pessoa que já teve experiências com o Espírito Santo, é algo que a gente não consegue explicar. A gente não consegue falar pra outra pessoa, olha, é assim, é assado, porque só quem teve um toque do Espírito Santo, quem teve uma experiência com ele, sabe de fato o que é a certeza daquilo. É uma coisa realmente sobrenatural. E são essas experiências com o Espírito Santo que me fazem ter a plena convicção de que Deus existe. Da onde ele veio, como ele foi criado, enfim, isso é papo lá pra frente, pra quando eu me encontrar com ele. Mas eu sei que ele existe. Eu sei que o meu Deus existe. Então, gente, eu não sei se você é uma pessoa que já teve uma experiência com o Espírito Santo, mas não é algo que a gente consegue explicar, ou que a gente consegue, sabe, realmente falar de alguma forma como que é um toque que a gente precisa ter, somente a gente e o Espírito Santo. Então, se você é uma pessoa que ainda não teve um toque do Espírito Santo, pede pra ele. Ele habita dentro de nós. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, então basta você pedir pra ele, Espírito Santo, eu quero ter a convicção de que Deus existe. E eu quero ter a convicção de que ele realmente é eterno, de que não importa de onde ele, se ele teve um ponto de criação ou não, eu não quero mais esses questionamentos dentro de mim. Porque realmente nossa mente, ela ainda não suporta, sabe? Esse tipo de questionamento, porque realmente nossa mente é limitada ainda, mas haverá um dia que a gente entenderá plenamente como tudo é. Mas a grande verdade é que Deus, ele sempre existiu. Ele é um ser eterno. E essa foi a minha experiência com esses questionamentos desde quando eu era criança. Mas de alguma forma o Senhor silenciou isso dentro de mim, me acalmou e me deu a certeza de que ele sempre existiu e de que ele é o meu Deus. Eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter te ajudado com esse questionamento, te trazido algum sentimento de paz, sabe, de quietude. E é isso. Deixa um like aqui nesse vídeo se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!